Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Amém. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos, Pai, num só corpo, num só Espírito. Amém. E nós queremos te agradecer, Deus amado Espírito Santo, por esse momento, pelo teu louvor, pela tua glória. Senhor, nós queremos agora, Pai, se esvaziar de nós mesmos, de ter a sensibilidade, Pai, de ter os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Meu Deus, que nós não estejamos aqui mais um culto de forma simples, de forma que achar que é mais um culto, que nós vamos ouvir a tua palavra e sairmos. Mas, Pai, que hoje seja um visitado, Senhor, de mais um culto. Amém. Que o Senhor entre, Pai, no nosso coração, que só o Senhor pode. Eu sei, meu Deus, que cada um aqui, Pai, tem algo que necessita de um milagre, que necessita de um socorro, que necessita, Pai, da tua mão forte e poderosa. Meu Deus, que nós possamos experimentar algo que ainda não experimentamos. Amém. Nós queremos ser visitados, Pai, como nunca fomos. Nós queremos ser aquela terra, Pai, tão sedenta, tão seca, Pai, que quando o Senhor vem e manda chuva, ela vem e toma conta, ela enche, ela preenche todos os espaços. E nós queremos ser assim, Senhor. Preenche os nossos espaços, o mais profundo, que o Senhor não deixe nada, Senhor, nada vazio. E que nessa noite, Pai, hoje se comemora o Dia da Família. E nós estamos aqui, Pai, como família. E, Pai, visita-nos agora. O Senhor, meu Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito. Vem com a tua liberdade. Quebra todo o mal. Quebra, Senhor Jesus, toda a regência espiritual. Tudo aquilo que ainda não conquistamos, tudo aquilo que tem impedido de nós conquistarmos. Mas, Senhor, nos faça viver milagres. E que nós possamos te buscar, não porque o Senhor realiza milagres, porque o Senhor já realizou. Porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor ressuscitou. O Senhor, meu Deus, está vivo. E nós podemos hoje dizer, Pai, nós estamos aqui porque cremos. Nós estamos aqui porque nós queremos experiência. Nós queremos ser preenchidos. Nós queremos ser libertos. Nós queremos ser curados, Pai. Nós queremos ser sarados por dentro e por fora, Senhor. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos dar os bons testemunhos. E que nós possamos ser, meu Deus, um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. E assim, meu Deus, a nossa casa, ela seja cheia do teu Espírito. Ela seja cheia, meu Deus, da tua presença. E que o Senhor, meu Deus, nos faça experimentar essa semana milagres, prodígios e maravilhas. E que nós possamos, Senhor, ter experiência na mesa. Que na mesa, Deus, nós possamos desfrutar com a nossa família. Meu Deus, nos tira essa religiosidade. Arranca de nós, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos te buscar em verdade. Que nós possamos ter a necessidade de estar na tua presença. De buscar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor. E a tua palavra diz, buscar primeiro o meu reino. Que as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, coloca isso em nós. Imprime o teu caráter, a tua santidade em nós. E que nós possamos viver o teu propósito, a tua vontade, a tua aliança. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito e dura para sempre. E assim nós declaramos, meu Deus, seremos hoje tocados, restaurados, curados para a honra e para a glória do Senhor. E assim, meu Deus, o Senhor abençoe Jerusalém, Israel com a tua paz. O Senhor guarda os muros, meu Pai, daquele lugar. E que a tua presença se manifeste. E assim seja sobre as nações, assim seja sobre o Brasil, assim seja sobre essa cidade, sobre esse território, para a honra e para a glória do teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer o pastor com uma salva de palmas. Amém. Shalom. Pode se sentar. Boa noite. Graça e paz. Igreja linda do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais uma semana que se inicia, né? Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, dessa família da fé.
A gente está aqui todos os domingos cultuando ao Senhor e é um motivo de grande alegria, né? Eu fico feliz porque a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas. Sei lá, domingo é um dia preguiçoso, mas a gente vence e estamos aqui, dando honras a Ele. Enquanto a Neuzinha orava, meu coração era preenchido e ministrado da seguinte forma: para onde poderíamos ir? Só o Senhor tem palavras de vida, né? No momento de desespero, no momento de aflição, coisas acontecem na nossa vida, só que a gente tem aquele que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, e é um privilégio para mim. Eu sou grata a Deus pelo fôlego de vida, né? E a gente deve, como falou o louvor, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser, glorificar a Ele, porque tudo é dele, para Ele são todas as coisas. Na hora que Ele não quiser mais, acabou, tudo acaba pra gente. Só que nós, seres humanos, temos a mania, né, de achar que a gente pode tudo e que tudo é a força do nosso braço. E que sou eu. Não sou eu. É Ele. O fundo do poço existe muitas vezes pra gente olhar para cima, porque a gente não olha, né? E muitas vezes a gente vai lá para o fundo do poço, coisas acontecem e a gente se vê numa situação que eu só posso olhar para Jesus. Eu só posso procurar por Ele, pedir socorro a Ele. É nessa hora que a gente olha para o alto. E o Salmo 121 diz que a gente deve olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Do Senhor que fez os céus e a terra. Ele criou tudo e criou a nós. Eu aprendi a longas turcas, tão difícil a colocar o controle da minha vida na mão do Senhor. Porque eu sempre achei, né, que eu posso, não, eu preciso fazer. As pessoas até falam assim: nossa, Vivi, você é acelerada. E eu sou mesmo, né? Às vezes o pastor fala assim: calma, não seja ansiosa. Eu falo: não, mas não é nem ansiedade. Às vezes é, né? Mas às vezes a gente quer fazer. E a gente precisa respirar e falar: Jesus, toma conta, vai. Direciona, porque eu sei que é o Senhor que faz o melhor. E que se eu tenho sonhos bons para a minha vida, então eu quero falar isso para você nessa noite. Se você planeja, sonha e almeja coisas boas para você, imagina que o que Deus tem para você é ainda muito maior e melhor do que você pensou ou imaginou. Então por que ter medo de entregar a vida para Ele e deixar Ele conduzir? Por que a gente ainda reluta, né? Por que a gente ainda fica nessa de: não, eu vou fazer aqui do meu jeito, deixa eu fazer. Não. Deus coloca situações e a gente sabe que a gente não consegue lidar, tem que ser Ele. Então, Senhor, cuida, direciona. Amém? Amém. Então, eu vou fazer uma oração pela palavra de prosperidade, mas já abra sua Bíblia no livro de Lucas 6:46. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada uma aqui, de cada família aqui representada. Hoje é o dia da família e, Senhor, família é o teu projeto. Como o Senhor ama a família, como o Senhor planejou a família. Então nós pedimos, Espírito Santo, conduza nossas vidas, conduza a nossa família, conduza todos os nossos passos. Senhor, nessa hora eu quero me esvaziar de mim mesmo, em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito através de mim, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, o título da minha é O Prudente e o Insensato. Lucas, o que? 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. E como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Até aqui nos basta. Então, essa palavra fala de sermos de uma pessoa prudente e uma pessoa insensata, imprudente.
basicamente, o que é construir, né, a nossa vida, entregar a direção da nossa vida ao Senhor, é construir a casa sobre a rocha, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a torre forte. E diz aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E a palavra, né, e não obedece aos meus mandamentos, e não obedece o que eu falo a vocês. E a Bíblia está cheia de palavras, de direções a respeito de você entregar a sua vida como um todo a Ele. Consagrar a sua vida financeira ao Senhor, devolver os seus dízimos, ser generoso nas ofertas para que você receba muito além, porque as promessas do Senhor, a gente tem direito a elas, mas elas estão sempre vinculadas, entrelaçadas a um princípio. A gente precisa cumprir os princípios da palavra do Senhor. E aí Jesus fala aqui, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E quando a gente não obedece a Ele, eu costumo falar, né, no lado financeiro, a gente não consulta a Deus, não pergunta para Ele se é da vontade dEle. Por exemplo, eu quero empreender e, sei lá, estou com um projeto de montar um negócio. E aí a minha vontade vai, pesquisa, estuda sobre, planeja tudo, tá? Amém, glória a Deus, é isso mesmo que tem que ser feito. Só que a gente precisa colocar Deus à frente disso, consultar a Ele, orar e perguntar, Senhor, é da tua vontade? Esse meu sonho, esse meu projeto vai ser bom para mim? Senhor, fala comigo, me direciona a respeito disso. E você falar Senhor, Senhor e colocar e construir esse projeto, essa sua casa sobre a rocha, porque Ele é a rocha, né, da nossa salvação. Mas se a gente faz muitas vezes com a força do nosso braço e aí lá na frente dá errado, Senhor, mas aí no começo, né, Jesus deve ficar assim, meu filhinho, vem cá, deixa eu te colocar no colo, você não me perguntou, você não orou? E a gente no automático, eu estou falando eu, em primeiro lugar, muitas coisas na minha vida eu simplesmente faço. E aí depois, às vezes eu falo, meu Deus, Senhor, me perdoa, deixa eu voltar tudo. Por que eu tomei essa direção? Eu deveria ter te consultado primeiro. Deveria ter te perguntado primeiro, é da tua vontade? Isso vai edificar o teu nome? Isso vai ser bom para mim? Porque tem coisas, tem projetos que a gente faz que muitas vezes nos afasta da presença de Deus, né? E diz aqui que é uma pessoa insensata aquela que faz sem consultar a Ele, sem colocar Ele no controle da vida. E aí o que acontece? A casa cai e a destruição é completa. Só que glória a Deus que a gente tem um Deus bom, misericordioso, que ainda assim, que a gente, com medo desses deslizes, Deus nos levanta, nos restaura e nos dá uma nova oportunidade. Amém. Que Pai amoroso, né? Que Pai zeloso, que a gente fazendo como a gente quer e ainda assim, Ele nos dá o fôlego de vida, nos dá um ânimo novo e deixa com que a gente tome a rota correta. Porque tudo que a gente fizer, a gente tem que ter cuidado, porque o projeto de Satanás sempre é nos desanimar, é fazer com que os nossos sonhos, os nossos projetos não dê certo, para que a gente culpe a Deus e para que a gente saia da presença de Deus. Só que esse projeto dele, esse plano dele está falido. Porque ainda assim que a gente desliza, ainda assim que a gente caia, o Senhor nos dá força, a gente levanta e a gente toma a rota certa. Por quê? Porque precisamos ser fiéis, somos fiéis a Ele, né? E todo aquele que é fiel ao Senhor, Ele honra, né? Ser prudente, ouvir o que Ele fala, né? Ele fala aqui, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. E o que a palavra de Deus nos diz? Faça a devolução, devolva os seus dízimos. Seja generoso nas suas ofertas, que eu irei fazer com que você transborde. Devolverei, diz a palavra dele, a sua mão a 30, 60 e a 100 por um. E a gente não tem que ter isso como uma barganha. Ah, quer dizer que eu só vou ser abençoado. Ah, quer dizer que eu só vou receber. É a lei da semeadura. Você colhe o que planta, né? Se você plantar uma semente, você vai colher exatamente conforme aquela semente que você plantou. Mas se você não planta, você não vai colher. Você não vai colher. A gente precisa ter esse entendimento, amém? Então eu te convido nessa hora a devolver os seus dízimos, a entregar suas ofertas com o seu coração desprendido
e feliz, porque é Deus que nos dá todas as coisas. Amém? Amém. A Petinha também está com a maquininha de cartão aqui. Mudou, minha gente. É verdade. Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Estenda sua mão para cá, feche os seus olhos, faça a sua oração de entrega, consagrando. Se você tem sonhos, projetos, entrega teus sonhos, os teus projetos na mão do Senhor. Peça para que Ele te conduza, para que Ele te mostre, te dê sonhos, para que Ele te revele, para que Ele te mostre naquilo que você vai prosperar. Eu não sei qual é o seu pedido, mas faça nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor, entregar a Ti esses dízimos, Senhor, essas ofertas, com o nosso coração alegre, com o nosso coração contrito, Pai, diante de Ti, porque nós reconhecemos que é o Senhor que nos dá, muito além do que a gente pode sonhar ou imaginar. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos dá todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nessa hora nós consagramos a nossa vida financeira diante de Ti. Senhor, se tem algo que está preso no mundo espiritual, que seja desatado agora, Pai, em nome de Jesus. Que as nossas contas, Senhor, sejam quitadas, Pai. Que os Teus projetos, Senhor, na nossa vida financeira sejam estabelecidos, Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor quer, é o Seu sonho que nós sejamos prósperos também nessa área, Pai, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, recebe como incenso agradável, que suba agora até as Tuas narinas. Que o Senhor se agrade, Senhor, das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar agora o pastor Flávio, que vai nos ministrar. Que o Senhor te abençoe, te use com graça, com poder e com unção. Amém. Jesus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Podem se sentar. Quem está feliz pelo Dia da Família? Amém. Então aplauda o Senhor aí. O Senhor tem muito mais para fazer em nós. Vamos dar os recados aqui rapidinho. Todas as quintas-feiras, célula nos lares. Amém. Aqui em casa acontece uma célula. E o que é célula? Célula é a ideia de Jesus. Amém. Jesus já não iniciou o ministério dele começando com o templo. Ele começou nos lares, nas casas. Primeiro na sua, depois ele fez uma célula na casa de Pedro. E assim Paulo também foi plantando esse sistema celular, né? E nós somos a igreja Visão Celular no modelo dos 12. Amém. E nós recebemos as pessoas nas nossas casas, porque é uma forma, assim como eu fui alcançado, eu creio que muitas pessoas foram alcançadas por esta visão, porque foge aquele parâmetro de igreja, né? Eu tinha uma resistência. Eu com alguns pastores eu falei, olha, aquela igreja do grito, da manifestação dos demônios, aquilo lá me amedrontava tanto que eu não gostava de ir, não. Eu gosto. Aí um amigo meu me chamou para uma casa. Quando eu fui na casa dele, eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Era uma casa que eu já conhecia, então ficou mais fácil absorver e aprender a palavra de Deus. Amém? Então aqui, no bairro do Aquários, aqui em casa acontece a célula Alfa e Ômega, na Rua Arenque 61, ok? E também estamos mudando de endereço aí da célula Baruque, né? Estamos em manutenção nessa célula aí. Que é onde é o líder Neide e o Didinha. Didinha, me dá com saudade, hein? Tá faltando louvor ao vivo aqui, meu filho. Vamos fazer. Você já virou rei, agora volta a ser levita. Então, tem 2 células acontecendo nessa igreja, às 20 horas, todas as quintas-feiras. Oração das 6. Amanhã, estaremos aqui às 6 horas da manhã. Uma pessoa que não é crente, um dia me perguntou, mas qual é a diferença entre eu ir na igreja, orar às 6 horas da manhã e orar da minha casa?
Eu falei assim, bem, diferença de oração não sei. Eu sei que a Bíblia diz que aqueles que, por esforço, conquistaram o reino dos céus. Então haverá aí um preço a pagar. Eu sei que está friozinho, estou dando esse mamão com açúcar aí na vida dos discípulos, porque eu fui acometido com a gripe aí na semana retrasada, porque eu acordei cedo, tomei um vento, está muito gelado, mas depois que dá uma melhorada aí, eu não quero desculpa não. Todo mundo aqui na oração das 6, que é todas as segundas-feiras e sextas-feiras. Então inicia a semana e fecha a semana, ok? Neste mês também, aliás, nesse mês não, nesta semana que iniciou, na quarta-feira, iniciaremos a Escola de Líderes. Amém. Que tem a G, João, os livros já estão na minha mão. Quarta-feira eu recebo vocês aqui às 19h30, às 19 horas. E depois podemos alinhar um dia que fica melhor para os dois, para aqueles que vão fazer, que a Carol também disse que vai fazer, para que não haja falta. Então nós vamos nos comprometer nesse dia e nós vamos cumprir essa data aí preparada por Deus, amém? Tem que ficar bom para todos, né? Dia 21, sábado que vem, o que tem? Meu Deus, eu esqueci, mas depois nós vamos passar no final o vídeo. Está no YouTube já, na IES 12, na nossa página, o vídeo do Dia com os Apóstolos. Não faça isso, não. Não faça, não. Já quer passar? Pode passar, pode postar, está na nossa página do YouTube. Hoje é o último dia para fazer o pagamento. Então, aqueles que fizeram o pagamento já estão com a pulseira, coloquei pago lá no grupo lá, ok? Vai ter aí uma reunião, quem vai, como vai, vaquinha de carro, porque eu vou na sexta. Eu tenho que deixar o meu filho lá na nossa cunhada, né, na minha cunhada, para que o sábado eu fique o dia todo lá, porque é um evento milagroso, poderoso, cheio da unção. É aquilo que eu falei, conquistaremos o reino dos céus por esforço. Então, quando a gente paga um preço como esse, de ficar o sábado todo na presença de Deus, nós vamos receber também recompensas da parte dele. Não, da IES 12 e Vinhedo, da nossa página mesmo. Vai lá na biblioteca lá dos nossos vídeos. Vamos ter a presença confirmada do apóstolo René Terra Nova, que é o nosso líder nacional da visão celular no modelo dos 12. O apóstolo Flávio Abuda, o apóstolo Arão Amazonas também está confirmado. Que ele é o coordenador da visão em estado de São Paulo. O apóstolo René tem os seus 12, e cada apóstolo 12 cuida de um estado, né? E então vai estar também o Nicolas Ferreira, que é um jovem abençoado, cheio da presença de Deus, vai estar falando para nós também. E vamos estar orando nesse ato profético pelo nosso próximo governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Ele vai estar lá com a gente, a família toda cristã, e eu creio que o Brasil já está tomando um rumo melhor, né? O valor do investimento é às 9h30, o 9 horas é o horário. O valor do investimento é R$40 e hoje é o último dia para ser pago. Pode ser pago pela maquininha ou também feito um Pix. Já leva as pulseiras. Todos que já fizeram já estão com a pulseira, ok? Amanhã acho que já não dá para receber, porque é um valor no ginásio do Ibirapuera. Os apóstolos se comprometeram, é o nome deles que está à frente, a igreja Shaddai está à frente, e tudo demanda muito dinheiro. Então, yes, vai aqui, ó, na biblioteca. Biblioteca, na de cima, isso. Aí você vai nos seus vídeos. Olha lá em cima, nos seus vídeos. Isso. Aí, ó, um vídeo especial para o Dia dos Apóstolos. Solta aí. Jesus liberou palavras e um mundo novo foi construído. Se Jesus é o nosso modelo, é o nosso espelho, então nós vamos liberar palavras para que o nosso universo seja construído. Então eu preciso descobrir quem eu sou no cenário de Deus, para que eu responda segundo o cenário de Deus pede que eu viva. Você vai ser uma surpresa na geografia que você vive.
de olhar e falar segundo o que estamos vendo. Mas Deus está abrindo os nossos olhos espirituais hoje, santificando os nossos lábios, ungindo as nossas bocas, para que aprendamos a construir um futuro de esperança, segundo não a visão natural, mas sim a visão espiritual. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação, eu quero dizer que a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela vai penetrar no seu coração e algo poderoso vai acontecer. E nós não podemos, nos sujeitar a simplesmente aceitar o que o mundo quer por conta de uma pressão do coletivo. Então, Nicolas, mas se eu falar isso eu vou ser cancelado. Nicolas, se eu falar isso na minha escola eu vou ser cancelado. Nicolas, se eu falar isso na minha universidade eu vou ser cancelado. Irmão, é melhor você ser cancelado pelo mundo, mas ser aprovado por Deus. Diga eu creio no Deus de milagres. Será que vai ser top? Meu Jesus. Como todos, né? Então, sabadão estaremos lá gritando: o Senhor é o Salvador da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? Eu quero também falar aqui algo que... Quem é que... também tem do dia com o Congresso Internacional das El Shaddais. Vai ser em São Paulo, no mês 7, no mês de julho. Nós vamos receber todas as igrejas El Shaddais do Brasil e, em nome de Jesus, até das nações, porque já tem uma na África e no Peru. Então nós vamos receber esse povo aí também. Vai ser top, né? E é um congresso também que acontece muitos milagres, muitos prodígios e maravilhas da parte de Deus. Aonde o povo se reúne, acontecem milagres. Por isso que a Bíblia mostra onde tinha uma multidão, tinha milagres ali. Amém? Depois eu falo numa reunião particular sobre uma espécie de uma oferta que a Igreja El Shaddai vai levantar por cada discípulo num valor de R$100. Cada discípulo vai se comprometer no valor de R$100. Para quê? Para darmos ao COPAB, Conselho de Pastores de Vinhedo, para que seja comprado uma Bíblia em Braille. 2 metros ela tem empilhada, para aqueles que têm deficiência visual, possa ir na biblioteca, acho que é memorial, a Biblioteca Central de Vinhedo, para lá poder ler a palavra de Deus. Então vai ser todas as igrejas, já está se movendo há bastante tempo, é um valor de R$5.400, não é barato, mas também não é impossível. Então, se todas as igrejas se comprometerem, se cada um de nós nos comprometemos para fazer essa oferta, temos aí prazo de 3 meses, né, para fazer essa oferta, tá bom? Então, é isso. Abra comigo a Bíblia em Isaías 6. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui que eu estou muito feliz, viu, Ed, pela sua presença aqui. Como a pastora Bibi me recebeu. Essa igreja é uma igreja familiar, você pode perceber, né? Que nós estamos numa casa e a maioria é família. Então, seja muito bem-vindo, viu? Eu creio que Deus que te trouxe nessa noite. E Deus fale muito com você. Bem, vamos lá para a palavra. Está em Isaías, capítulo 6, inteiro. Vou ler do versículo 1. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Só um parâmetro aqui. Isaías já estava vendo Jesus. Aqui essa visão é do profeta Isaías vendo Jesus no alto sublime trono. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto,
com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Graças nós te damos pela tua palavra. Amém. Iremos falar do profeta mais mencionado do Antigo Testamento, é o profeta Isaías. Por quê? Ele é o profeta que mais falou de Jesus. Ele é o profeta que mais viu sobre o reino futuro do Messias. Então ele é um profeta muito sensível à voz de Deus, não é? Ele era filho de Amós, membro de uma família muito importante e respeitada em Jerusalém. Então a família do profeta Isaías não era qualquer família, era uma família de nome, era uma família respeitada ali em Jerusalém. O ministério profético de Isaías começa muito antes do capítulo dele aqui, né, do livro dele, que acabamos de ler. Ele aparece em um episódio muito importante em 2 Reis, que é sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, depois de diversos reis pecadores, depois da morte de Salomão, muitos reis pecaram, muitos reis foram incrédulos, muitos reis faziam a sua própria vontade e não a de Deus. Aí depois de muito tempo foi eleito um rei chamado Ezequias, e este agradou a Deus. Só que ele ficou doente. E o profeta Isaías, é a primeira vez que aparece ele na Bíblia, ele visita esse rei, a mandado de Deus, e diz ao rei, fala assim: arruma sua cama, porque hoje Deus vai te levar. Que profecia dura, hein? Já pensou você receber de Deus uma profecia, tipo assim: olha, fala para fulano, que fulano vai morrer hoje. Você entregaria? Você iria ser cobrado se você não entregaria. E aí o profeta foi lá e falou: olha, arruma sua cama, eu sei que você agradou muito a Deus, mas ele hoje vai te levar. E o que o rei fez? Ficou pronto, vou entregar a chave, vou entregar os pontos, vou morrer? Não. A Bíblia diz que ele se virou para a parede, chorou amargamente, e Deus escutou a oração através do choro dele. E aí Deus falou com o profeta enquanto estava saindo de um pátio, ou seja, do leito onde estava o rei. Isaías deu alguns passos, Deus falou com ele, falou: Isaías, volte. E fala ao rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Porque eu ouvi a oração deste homem. Isso é tremendo, né? Tremendo das duas partes. Tremendo da sensibilidade do profeta, porque o profeta foi levantado por Deus para dar recado de Deus. Então o profeta nunca pode ser medroso, covarde. Ele tem que falar aquilo que Deus quer que ele fale.
E também da bênção do rei Ezequias, que teve fé, não entregou os pontos. Quantos de nós, com uma doencinha de nada, a gente já quer entregar? Principalmente o homem. O homem não pode ficar gripado não, gente. O homem ficou gripado, já... Não vou trabalhar uma semana. Olha, só uma coriza no nariz. E a mulher pare, a mulher sangra todo mês, a mulher recebe muito baque, não derruba a mulher, né? Quem pode aplaudir o Senhor pelas mulheres? Só que o rei Ezequias teve fé. É a mesma fé que nós, quando recebemos um decreto de enfermidade dada pelo homem, pelo médico, que não tem dom de curar, que não tem poder para curar. Nós devemos reverter isso no mundo espiritual. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Ah, o seu filho recebeu isso. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Nós devemos ser doidos. Porque a Bíblia é totalmente doida. Se você vê, um normal não pode ler a Bíblia. Senão ele entra em parafuso, ele entra em transe com ele mesmo e fala assim, é coisa de louco. É coisa de morrer para viver. É coisa de dar para receber mais. Eu aprendi tudo ao contrário. Quanto mais eu retenho, mais eu vou ter. Dá na cara minha, eu devolvo. Jesus ensina que tem que virar outra face. É coisa de doido. Aqueles homens, para derrubar aquela muralha de Jericó, ficaram 7 dias ali orando, gritando. Mas nós precisamos ousar da nossa fé que Deus deu. Amém. E falar assim, essa enfermidade não é minha. Amém. Essa doença que eu tenho, que o médico falou, não é minha, vai sair no poder do nome de Jesus. Amém. Se você é esse aí, diga amém. Amém. Então o ministério profético do Isaías começa muito antes do capítulo que acabamos de ler, não é? E todos os 66 capítulos, olha que coincidência, cristoincidência. Biblicoincidência. Porque a Bíblia tem 66 livros. E o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E é tremendo, é fabuloso. Ele é comparado pelos teólogos, segundo Calvino, que no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele é reconhecido como Romanos. Quem aqui já leu o livro de Romanos? O livro de Romanos, ele lhe prende porque parece que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eu li o livro de Romanos em um dia, em algumas horas, porque eu não parava de ler, eu não parava. Li um capítulo, vinha outro, ficava mais curioso ainda. E Deus ministrava mais, porque o livro bíblico é totalmente espiritual. Vamos falar mais para frente. Quem te revela as coisas que estão lá é o Espírito Santo de Deus. E aí ele é comparado, o livro de Isaías no Velho Testamento, no Antigo Testamento, é como se fosse um romano mais atual. Por isso que o Isaías é, pelos pregadores, um dos profetas mais usados nas pregações. Porque o livro dele é fantástico, é fabuloso. Eu dou essa lição de casa para vocês. Leiam o livro de Isaías, que vocês vão se apaixonar. Tantas experiências que ele teve. Ele também é muito mencionado no cristianismo, por muito falar do Messias, da volta de Jesus, do Apocalipse. Muita visão que ele teve está no Apocalipse. E vamos descobrir na palavra. Bem, Isaías como profeta, Deus mostrou a ele uma coisa que Deus tem falado conosco há muito tempo. Rebeldia de Israel. Israel era um povo rebelde. Israel recebia uma bênção. Coisas que Deus queria fazer em 40 dias, fez em 40 anos, pela rebeldia de Israel. Queridos, é difícil ser obediente. Isso a gente já pode ver com as crianças, né? Benjamin mesmo, você fala uma coisa, ele faz outra. Mas nós cristãos precisamos entender o alfabeto de Deus. Obedecer. Obedecer a palavra, obedecer às leis de Deus, obedecer aquilo que está escrito, obedecer ao nosso sacerdote. Que dificuldade nós temos de obedecer uma direção do nosso pastor? Aquele que não obedece à direção que o seu pastor dá, ele vai ter problema. O apóstolo René disse que na unção que eu honro, nela eu prospero. Um dia me entrou na minha vida, entrou no meu coração isso, que quando estava eu orando pela pastora, que nós ficamos em torno de 5 meses orando um pelo outro, não foi fácil, eu falo agora brincando e rindo, porque imagina você vivendo 5 meses, você adulto, comandando o seu nariz,
e um líder fala para você, não é agora, como é que você obedece? Eu pagando minhas contas. Só que eu obedeci. Sabendo que o meu líder também era um pouquinho pecador. Mas eu obedeci. E ele, usado por Deus, ele me disse assim: se você obedecer numa direção minha e eu estiver errado, você será duplamente honrado e eu cobrado. Aquilo entrou na minha vida. Falei, pronto. Então eu vou obedecer, meu filho. Não é hora mesmo? Tá bom. 5 meizinhos, eu doido para dar uma bitoquinha. Tá bom. Não é. Não foi dito e feito? Nós somos duplamente honrados. Pagando preço. Parecia as circunstâncias que nada era do jeito que ele falou. Mas a gente permaneceu firme na obediência. Deus deu um casamento, querido. Deus deu tudo. E bem Isaías, o profeta, Deus mostrou a rebeldia de Israel. Sobre adorarem outros deuses. Sobre orgias, bebedeiras, de todo tipo de pecado que você possa imaginar. Não muito diferente de hoje, não é? Deus mostrou a ele. Imagina o profeta. Imagine Deus mostrando para você o povo rebelde, o pecado, e ainda mostrando o que eu vou fazer com esse povo. Você entra em temor na hora. Você põe a cara no pó e entra em arrependimento na hora. Eu lembro de um pastor que ele contou que na igreja dele, Deus abriu a visão da irmã. A irmã ficou em desespero, inquieta, chorando, desesperada, sem saber o que fazer. E acabou o culto, ela foi logo levada ao gabinete do pastor. Porque Deus abriu a visão dela e ela viu um monte de homens, mulheres, levantando a mão na igreja, adorando o Senhor, com as suas vestes todas manchadas. E até do altar, o pastor, todo manchado. E ele falava para ela, olha aí, meu filho, não está muito diferente de Israel, não. Não está muito diferente dos que estão pulando carnaval, não. Estão aqui dizendo, Senhor, 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 Santo, Santo, Santo. Mas lá fora, está do jeito que está. E Deus ainda hoje usa os seus profetas para confrontar o povo. Para falar a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Se nós olharmos, analisarmos a criação de Deus, ele não errou em nada. A criação dele é perfeita, sim ou não? Sim. Pode olhar, não vou dizer para olhar para o ser humano, mas pode olhar para a natureza. É perfeito. A criação, eu fico impactado, ainda mais agora que eu sou pai, na maternidade, olhando a perfeição de Deus, porque Benjamin não queria pegar o peito quando nasceu. Eu falei, meu Deus, esse menino vai ficar com fome. E pai de primeira viagem fica desesperado. A mãe, ai meu Deus, o meu filho não quer. E aí a enfermeira fala assim, ele saiu com uma reserva de 2 dias. Eu falei, como assim? É a comida que ele recebe pelo cordão umbilical. Eu falei, meu Deus, Deus é perfeito demais. O menino pode, ele só queria dormir, gente. Será que puxou o pai? Só queria dormir. E não queria mamar. Olha a perfeição de Deus, aonde um ser humano pode carregar outro ser humano 9 meses dentro da barriga. Ciência não pode explicar isso. Então Deus é perfeito, ele jamais errou. Só que ele quer trazer o povo para a rota certa, para a rota que deve andar, para a rota que deve seguir, aonde nós vamos ter também, no Antigo Testamento se fala da terra prometida, e nós hoje, depois da graça de Jesus Cristo entregue na cruz, nós temos também como alvo a terra prometida, que é o céu. Amém. Que é a eternidade. E é onde você vai morar lá. Amém. Vou repetir, você vai morar na eternidade. Amém. E nesse contexto aqui do capítulo 6, não era qualquer povo. Gente, não era qualquer povo que o profeta estava sendo usado por Deus para falar. Era Israel. Lugar escolhido por ele mesmo para o seu povo habitar. Quem aqui ora por Jerusalém? Põe na tela aí. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, 6. Por isso que nós oramos por Jerusalém. Jerusalém entrou no nosso espírito.
E então Deus estava assim, uau, é meu povo. Não posso deixar meu povo se perder. Israel é conhecido como o primogênito de Deus. E você sabia que nós somos a Jerusalém espiritual? Olha que coisa louca. Deus nos ama tanto que para nos salvar enviou o seu unigênito, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Por nós. Para mudar a nossa vida, para mudar a nossa identidade, a nossa família e a nossa casa. Deus nos ama, então Ele não quer nos ver se perdendo. Por isso que Ele usa os seus, que estão sensíveis, pagam o preço. Deus não fala com todo mundo, não fala não. Nem todo mundo paga o preço. Enquanto muitos de nós gostamos de assistir Netflix, de mexer no WhatsApp, tem gente dobrado, o joelho, prostrado, querendo ouvir a voz do Senhor. Ele vai falar com nós que estamos assistindo Netflix? Ou vai falar com aquele que está pagando o preço para ouvir a voz dele? Pagando o preço para estar a oração das 6 aqui. Pagando o preço para estar sábado lá, recebendo a unção. Porque ele tem unção. Né? Quem já foi sabe. Recebe muito de Deus. É um preço a pagar, querido. Israel tinha um preço a pagar. Israel não tinha carro. Israel não tinha modernidade. Israel tinha que pagar um preço para estar na presença de Deus. E nós hoje precisamos pagar o preço para estarmos na presença de Deus, nos santificando, ouvindo Sua palavra, tudo aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Procurar entender, procurar estudar. Não ouvir só baboseiras. Porque a gente se alimenta muito da internet, não tem coisa boa lá não. Tem, mínimo. Mas tem mais baboseira do que verdade. Aí traz uma confusão teológica na cabeça do fulano. É um tal de atualizar a Bíblia, como se ela não fosse o suficiente. Aí nós podemos tomar isso como verdade. Então Deus enviou o teu único filho, unigênito, para morrer na cruz do Calvário. Tanto por nós que já pela revelação do Espírito aceitamos Ele como Senhor e Salvador, tanto para aqueles que ainda não aceitaram, como por toda a humanidade. E por amar tanto Jerusalém, carinhosamente, chamar Israel de primogênito, não poderia permitir todo Israel se perder. Então revelou a sua ira ao profeta. Quem é que sabia que Deus se ira? Você sabia que Deus se ira? Porque quando a gente fala de Jesus, nós só temos a visão do quê? Do cordeirinho. Aí nós possamos fazer menção do apóstolo Fábio, rostinho, mão no rostinho. Filha, tudo bem, meu filho? Isso já foi, tá? Quando ele voltar, aqui Isaías falou que viu o Senhor Yahvé de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Você acha que um cordeiro lidera um exército? Quem já assistiu o Bob? Quem já assistiu o filme de guerra? Ele vai vir como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. E com ele não vai ter argumento. Ai, Jesus, perdão, pai. Não te conheço, sai. Não tem parte comigo. Porque ele vai vir como justo. Julgará o vivo e os mortos como justo. Então o preço que nós devemos pagar, a obediência que nós devemos viver é agora, em vida. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então Jesus, ele se irou. Ficou com raiva. E é engraçado porque ele na sua palavra diz, não irá-vos. Ele pode, né? Ele é o dono de tudo. Ele fala assim, não, você não pode irar, não. Deus estava irado com Jerusalém, por causa da rebeldia. Podemos também notar que Deus estava falando conosco, e é Vinhedo, é o Shaddai Vinhedo, já há algum tempo, sobre rebeldia. Toda vez que eu vou orar, e não é porque eu fico pesquisando não, queridos, eu vou orar, eu folheio, eu vou ensinar como é que Deus fala comigo, viu? Aqui não tem misticismo nem Senhor fala comigo. Pronto. Foi ele que abriu. E eu começo a ler. E ele começa a falar.
Meu Deus do céu, de novo. O Senhor já falou de rebeldia conosco no domingo passado sobre o rei Ezequiel. De novo, meu filho. O que está acontecendo com nós? Que nós estamos ouvindo a voz do Eterno. Tem coisa roubando a glória dele na vida de nós? Na nossa família? Será que temos algo em comum com isso? Com essa palavra de Isaías? Olha o que diz o capítulo 1, no verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Essa iniquidade, queridos, é o pecado contínuo. Quando a pessoa não se arrepende daquele pecado, ele já entrou no nível de iniquidade. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Lembra que eu falei que era 40 dias, demorou 40 anos? Porque eles retrocedem. Eles regridem. Porque quando a pastora Vivi, eu gosto quando ela ministra isso, nós estamos na fila para receber a bênção, aí a gente pega, volta para o final. Então eles retrocediam. Gente, 40 anos no deserto por causa de rebeldia. Por causa de incredulidade. Será que a Bíblia não é o suficiente? Eu não concordo com o meu pastor? Tá bom, vá para a Bíblia. Eu não estou aqui falando por mim, que ninguém concorde comigo. Também não estou nem aí. Concorde com a Bíblia, que está muito bom. E nós vamos nos dar muito bem. Só concorde com a Bíblia. Porque eu não estou falando de mim mesmo, não. Eu não preparei um texto da minha cabeça, não. Podem pesquisar depois, que vocês forem para casa. E vão para o original, vão para o grego, vão para o hebraico, no que está dizendo a palavra. Olha o quão grande era o pecado e desobediência de Israel para com Deus. E mais para frente, ainda no capítulo 1, quando eu estudando e pesquisando, no preparo dessa palavra, também li na linguagem atual, para facilitar a compreensão minha e da igreja, do que Deus está querendo falar. E a partir do verso 11, Deus fala de uma forma muito irado, bravo com o seu povo. A ponto de dizer duras palavras como: tinha nojo do povo de Israel. Estou com nojo. Imagina Deus olhando para nós nessa noite dizendo que está com nojo de nós. Estava com nojo das ofertas entregues deles no altar. Porque tem ofertas que o Senhor não recebe. Tem gente querendo comprar salvação, querido. Sabe como é comprar salvação? O camarada nunca vai na igreja. Mas ele dizima, oferta e até beneficia. Só que ele não vai na igreja. O que ele está querendo? Comprar salvação. Tipo assim, olha, eu quero estar bem com Deus. Mas eu não quero ir para a igreja. Eu quero continuar no meu pecadinho. Eu quero continuar na minha iniquidade. Mas eu estou bem com Deus, porque você sabe que eu dizimo, porque eu oferto. E essas ofertas, Deus não recebe porque Ele sabe do nosso coração. Ele é o que sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente. E as ofertas daquele povo era do tipo: continuo no pecado, mas quero estar bem com Deus através do meu dízimo e oferta. Tem nos dias de hoje, querido. Tem. Tem gente que eu nunca vi dizer nessa igreja. E oro, profetizo: Senhor, converta essa pessoa. Tem discípulo que não vem mais, porque preferiu o trabalho do que a igreja. E dizem. E oro por misericórdia. Temos a capacidade de enganar nossos pais, nosso cônjuge, filhos e até os nossos líderes. Pensamos que enganamos. Mas não há como enganar aquele que sonda os nossos corações e mentes. Não há como enganar Deus, queridos. Nós estamos enganando a nós mesmos, pensando que enganamos a Deus, que não dorme no cochilo e sabe do nosso caminhar. Aí a gente faz uma oração de arrependimento, mas não arrepende coisa nenhuma. Porque sabe o que é arrependimento? Sabe quando o cara está arrependido? Ele chega para o pastor dele e confessa o pecado. Pastor, eu pequei.
Fui lá, bebi todas, dormi com todas. Dormi até com a irmã da minha mulher. Sou o maior sem vergonha. E eu estou arrependido. Porque quando ele abre, ele cala a boca do diabo. E ele está se humilhando. É humilhante, querido, confessar pecado. Eu passei por isso. Toda vez que eu pecava era uma luta, era um ensaio para falar com o meu pastor, mas isso me libertou e me curou de muitas coisas. Se eu quero libertação, eu preciso contar. Não para homem. Não me interessa se meu pastor vai fofocar, porque o meu pastor, eu confio nele. Eu confesso para ele. Me ajuda. É melhor confessar o meu pecado para o homem, que eu confio, que eu caminho com ele em aliança, do que eu ficar com esse pecado no oculto me levando para o inferno. E aí há a libertação nisso. No capítulo 2, ainda do livro de Isaías, que é muito bom que eu estou falando para vocês, que vale a pena ler, Deus entrega a revelação de Israel. Qual é a revelação? De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra para toda a terra. Quem pode dizer amém? Amém. E aí, muitos teólogos, pastores de outro ministério, conversam com a gente, né, e vê o nosso amor por Sião. Aí fala assim, cuidado para não judaizar a igreja. E também brincamos, com muito amor e educação, falo, só não pode brasileirar a igreja. Imagina. Se de lá, de Sião, sairá a lei e Jerusalém a palavra para toda a terra, nós vamos fazer o quê? Brasileirar a igreja? Americanizar a igreja. Temos que dar honra àquele que sabe de todas as coisas. Amém. Amo ler os livros de Isaías, como também as cartas paulinas. Amo ler esses livros, gente. Quem gosta de Paulo? Eu amo Paulo. Paulo era, assim, Paulo é top. E no Novo Testamento você vê, depois dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo em seguida já começa a igreja apostólica em Atos. E você vai ver Paulo dali em diante, escreveu todas as outras cartas. E por que eu gosto? Porque Deus fala conosco, Deus fala comigo, Deus me ministra. E eu tenho duas experiências poderosas que eu já contei aqui. Essa não. Mas a minha chamada pastoral foi Deus que respondeu. Quem é que ora? Fala assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a minha chamada? Não ora. O que o Senhor tem para mim? Deus já respondeu? Lógico, você fica com a Bíblia fechada. Porque, lembra, amor? Quando nós éramos pequenos líderes de célula, e aí nós falamos assim, amor, muita gente fica falando coisas para nós, que nós vamos ser pastores naquela igreja gigante. Vamos ouvir de Deus, o que Deus tem para nós? Ela vamos. Aí oramos em casa, na sala de casa, irmãos. Aí abrimos a Bíblia, e foi em Atos, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é capítulo 7. Capítulo 7, né? Se eu não me engano. Que é na escolha de Paulo para o 7. Em uma missão. E aí lá está, imposição de mãos. Quando fala que Paulo impôs as mãos, eu falei, a imposição de mãos é unção pastoral. Deus está falando aqui de imposição de mãos, então Deus vai nos levantar pastor. Olha, em 2016 isso. É isso? Capítulo 7, não dá para tempo de ler agora. Depois a gente vê. E outra experiência que eu tive no livro de Isaías, aqui eu falei da minha experiência com Paulo, lendo os livros dele, apesar que não foi ele que escreveu, né, mas lendo sobre Paulo, e Deus falou comigo no livro de Isaías. Porque era tanta luta, quando nós viemos para cá, e aí veio pandemia, fechou a igreja, discípulos viraram as costas, saíram, aí queriam voltar, outros saíram de novo. E eu fiquei assim, Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja? O que o Senhor tem para nós aqui? E eu orei específico por isso. Eu falei, agora o Senhor, nós estamos no tete-a-tete aqui, numa BR. O Senhor vai me responder sobre a igreja Shaddai de Vinhedo. Eu não admito sair daqui sem resposta. Quem quer saber a resposta dele? Amém. E aí Deus, aquela lá, folhei, pá! Comecei a ler o capítulo todo. Isaías 60. Quando chegou em alguns versículos, Deus falava assim, de Jerusalém, né?
tão triste, abandonada que era. Todo mundo passava na frente, ninguém lhe dava valor. Falei assim, é o Shaddai mesmo. Falei, o senhor está falando, aleluia. E aí quando chegou no versículo 22, disse assim, de um virá a ser 1000, e do menor, uma nação forte. Amém. Aí eu falei, meu Deus, obrigado pela resposta. Aplauda o Senhor mesmo. E Deus chegou e ficou tão impactado. Falei, Deus falou comigo. E se Deus fala, querido, pode passar o tempo que for, quem for, vai se cumprir. Amém. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém. E aí, mandei para o meu líder, né? Para o apóstolo Fábio, Deus falou comigo aqui. Tá, eu escrevi para ele. Aí foi o checkmate, ele falou assim, filho, essa promessa Deus me fez em 1998, quando eu estava no encontro com Deus em Manaus, sobre El Shaddai de São Paulo. Então eu quero dizer que a mesma promessa que eu recebi está sobre a tua vida. Porque a gente sonha com multidão, querido. Nós estamos aqui, pequenininhos, mas nós somos uma igreja de multidão. Amém. Essa multidão vai chegar assim ou não? Amém. Vai, não porque nós somos bons, misericórdia, né? Não vamos aguentar o tranco. Não íamos suportar eu e Viviane, e nem vocês. Mas é porque Deus quer. Amém. E se Ele quer, Ele vai fazer. Amém. Então eu amo esses livros porque eu já tive experiências nele, né? E ainda sobre o reinado do rei Uzias, que é onde nós começamos a ler o capítulo 6, o profeta Isaías recebia visões e direções de Deus, mas só após a morte do rei, o profeta inicia outro ministério que eu descobri que ele tinha, o ministério evangelístico. Ele também, além de ser um profeta, ele era evangelista. Alguém sabe o que é o ministério evangelístico? O evangelista é aquele que tem facilidade de falar do evangelho para outro. Aquele que ganha vidas com muita facilidade. Ele não tem vergonha, ele fala de Jesus aonde for, para quem for. Esse é o evangelista. O João tem um filho evangelista. Está lá na praça lá da Aquário, lá na Praça Capela, lá, todo sábado. E quem passa, ele fala, o Johnny de Deus. Olha o face do cara, Johnny de Deus. Porque o cara é de Deus mesmo. E também evangelista, está nele, Dida, está nele. Tem gente que é super evangelístico. Vai num lugar, já ganha a pessoa para Jesus. O apóstolo Flávio ganhou um pastor, que hoje é pastor, no simples orelhão. Na ligação, o cara deixou a ficha lá, olha só. Aí o apóstolo foi devolver a ficha dele, pregou o evangelho, o cara hoje é pastor. Todos nós temos um pouquinho de evangelista dentro de nós. E nós temos oportunidade de pregar o evangelho onde você trabalha. O chefe que vocês passam perrengue não passa. Aqueles que são empresários, quantos clientes lá não vão lá querendo se abrir com vocês? Os funcionários, uma depressão danada. Tem. E aí a gente abre. O evangelista é natural. Você já vê que o cara vai ser um líder de célula porque ele é evangelista, ele ganha vidas. Quando eu me casei, antes de me casar, o meu pastor falou assim, olha, você vai ser líder de célula. Eu? Por quê? Porque você é evangelista, cara. Você traz todo mundo aqui para a célula. Aí o outro pegou o gancho e falou assim, olha, eu nunca vi, o Wagner Gaia, eu nunca vi alguém trazer todos os amigos para a igreja. Para a célula. Está nele. Ele é evangelista, ele fala. O cara da piscina de bolinha eu já convidei. Falei, meu irmão, como é seu nome? Fernando. Ele mora em Valinhos. E vai numa igreja católica lá. O pai dele é o dono do quiosque do churros aqui. Não, sabe o cara toda já. Bate um papo. Fala aí, qual é a sua doença, meu filho? Aí para a igreja Shaddai lá. Qual é o que você tem aí? Vai, conta logo para a gente orar aqui e já repreender em nome de Jesus. Tá tudo capengado aí. Eu conheço o cara desde 2021, não foi mais, não falo 10 minutos. Então o profeta inicia o outro ministério dele que é evangelista. E essa palavra de hoje foi mais uma das experiências que tive com Deus a respeito da El Shaddai Vinhedo. Porque eu oro. Eu sempre gosto de dizer que essa igreja não é minha, não é de Viviane, não é do Alckmin, não é de Nilson. É do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas tem algumas coisas que a gente vê no natural, algumas dificuldades. Eu coloco diante do Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Por que passa por tanta luta? Por que passa por tanta guerra? É enfermidade pipocando para tudo que é lugar.
Pessoas não, isso não é de Deus. Eu fico bravo com o diabo e bato nele. As pessoas faltaram por causa de doença, queridos. Não é de Deus, não. Eu comecei a brigar no mundo espiritual, fazer batalha espiritual. Falei, agora o Senhor me responde na palavra. Quando eu vou para a palavra, o Senhor fala. Tem a parte de Deus, mas também cabe a nós fazermos a nossa. Entendeu? Cabe a nós fazermos a nossa. Qual é a nossa? Obedecer a palavra. Simplesmente. Porque quando nós obedecemos a palavra, nós vamos ser muito mais leves, vamos estar dentro do propósito de Deus. Talvez na semana que vem iniciaremos uma série chamada O Princípio da Honra. Nós vamos descobrir na palavra sobre o princípio da honra. Honra a Deus, honra a nossa família, honra o nosso líder, honra os nossos discípulos. Porque nem todos sabem o que é honra, não. Honra não é cajulação, não. Honra vai muito mais além do que isso. E aí eu perguntando, Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Guerra financeira. E nós, como escolhidos de Deus, um dia também falamos como profeta para Deus no versículo 8. Põe na tela aí, meu amigo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Eis-me aqui. Quem já disse eis-me aqui para o Senhor? Envia-me. Envia-me, Senhor, me usa. Eu quero ser usado por Ti. Envia-me. E aqui não tinha ninguém para ser enviado. E aí o profeta entendeu no Espírito, porque primeiro, toda chamada, toda revelação, principalmente a revelação que nós estamos inseridos, que é a visão celular no modelo dos 12, é revelado no Espírito. Precisa entrar no nosso Espírito, para que nós possamos prosseguir e darmos fruto. Se a palavra que Deus nos ministra na Bíblia, quando nós lemos, quando nós ouvimos no culto, não entrar no nosso espírito, ela é como se fosse uma semente jogada em terra infértil. Jogada a semente em pedras. Vai gerar? Vai frutificar? Não, mas quando ela entra no nosso espírito, com revelação, eu peço a Deus: Senhor, me dá o dom de gravar os versículos que eu leio. Porque eu sou muito ruim de decorar os endereços da Bíblia. Eu peço esse dom, Senhor, me dá. Mas a palavra, as mensagens que Deus fala comigo entram no meu espírito. E eu zelo por isso. E todos nós devemos fazer isso. Amém? A respeito de exortação, a respeito de direção de Deus. E orando a Deus pela igreja, em meio a tantas lutas, dificuldades, onde nós devemos nos apegar mais a Deus e ficar sensíveis aos sinais que Deus está nos dando. Às vezes nos comportamos como se enviássemos uma mensagem para o céu do tipo: estou indiferente. Desdenho. Tinha gente que estava no aniversário do Benjamin aqui ontem e não está aqui hoje. Eu não sei que matemática é essa. Não sei que contagem é essa. Tinha gente que estava no domingo passado e já não está hoje. Faz revezamento, é? Estou aqui há 2 anos, queridos, eu nunca juntei todos os discípulos num culto só. Me conta, como igreja pequena, por que isso não acontece? Tem coisa mais importante do que Deus? Aí a pessoa fala assim: Deus também é a minha vida. E por que não prova? O que falta de nós é atitude. O que falta de nós é, de fato, reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós queremos nos encontrar na eternidade. Deus não quer que você seja um bitolado de igreja, um rato de igreja, um coroinha, coisa do tipo, religioso. Está aqui todos os domingos e não colocar em prática, porque não adianta nada. Tem um tal de, não vou falar o nome dele, não precisa pesquisar, mas é um doido aí, morador de rua, que os caras dão um crédito a ele, que ele é filósofo. E ele está pregando nas universidades, dando palestra. E uma das coisas que ele fala é que a religiosidade não está na igreja, mas dentro de cada indivíduo. Eu vejo um cara, eu conheço quando um cara é de Deus e quando não é. Pela postura, não pelo o linguajar crentez, aí terra, e aí profeta, o varão.
ou tipo, a paz do Senhor, ou porque está lá com a saia na canela. Não adianta nada se o coração está sujo. Não adianta nada se a língua continua grande. Não adianta nada se nós continuamos mentindo dentro da nossa casa, mentindo para o nosso Deus, mentindo para o nosso cônjuge, mentindo para os nossos filhos. Então, por isso que Deus nos exorta para que nós possamos ser parecidos com Ele, porque a Bíblia diz que somos imagem e semelhança dEle. Amém. E será que nós olhamos, será que nós estamos parecidos com Deus, queridos? Será que nós estamos parecidos com Jesus? Porque Ele veio na terra como homem, em condição de homem, sentindo dor, sentindo desejo, como eu e os meus irmãos que estão aqui. Mas Ele veio para provar que é possível andar em santidade nos caminhos do Eterno. Amém. Não se corrompendo, dizendo não para o pecado. E Satanás sabe onde é a área mais frágil, viu? Vou dar uma dica aqui, viu? Aquela área que você mais fica emocionalmente fragilizado. É onde o diabo opera. Quer uma prova? Quando Jesus estava jejuando, o que Jesus tinha? Logo no último dia que completou 40, o que Jesus tinha? O que você faz quando você sai de jejum? Hoje o diabo foi no último dia. Torna essa pedra aí em pão, se você é filho de Deus. Eu não poderia comer? Dá vazão à voz do diabo. O que ele fez? Rebateu, não falou, sai daqui, Satanás. Rebateu na palavra. Porque muito grito de muito crente aí não expulsa o diabo, não. Agora na palavra sim. Nem de pão só viverá o homem. Aí o diabo não é burro não, viu? Triste daquele que subestima o diabo. Se joga daí e ainda recitou Salmo 91 pro cara. Eu acho que o diabo vai bater muita gente falando assim, você é crente em nada mesmo. Eu sou mais crente que você porque eu conheço a palavra de Gênesis Apocalipse. Tu não lê a Bíblia? Tu nem abre a Bíblia? Então eu orei e pedi, Senhor, fale comigo. Me torna mais sensível, torna a igreja mais sensível à tua voz. E parece que a gente às vezes fica indiferente com as coisas de Deus, não dando tanta importância às coisas do reino dele e da sua igreja. Hoje ainda é meu sonho, eu vou realizar, vou tirar foto, vou fazer vídeo, quando eu reunir toda a igreja no culto. Amém. Vou tirar foto, assim, isso aí que é inédito. Desde 2013, quando começou aqui, a pastora Nilce também nunca conseguiu. A pastora Nilce foi com muita luta, com muita guerra, no outro espírito, mas nós vencemos. Porque podemos ser muito bons no discurso, viu? E péssimo nas atitudes. Por isso que eu acho que até hoje o Ed, como vindo pela primeira vez, vai concordar comigo que nós somos homens. Samuca, Dida, João. Está difícil encontrar homem de palavra. Está mais tarde. Está difícil você, pelo menos, se quer montar uma sociedade. Você não encontra homem de verdade, homem que fala a verdade, homem que não tenha um resquício assim, na vida do camarada. Que você vai vasculhar e descobre coisas que, pelo amor de Deus, era melhor nem. Não tem. Até homens de Deus que se diz de Deus. Muito bom no discurso. Mas nas atitudes. Péssimo exemplo. De cristão, de homem, de mulher também. E a resposta de Deus ao meu espírito foi essa palavra. Vamos ler o versículo 9 a 11. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouve e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Deus queria punir ou não queria?
compreender o que Deus está falando para duas classes de pessoas. A primeira, aos ímpios de Israel. Quem eram os ímpios? A quem não acreditava no Deus de Israel. A quem era incrédulo. Notem que ele fala de ouvir e nada entender, ver e nada entender, e nem compreender com o coração, porque se eles vissem com os olhos espirituais, entendessem com o coração, eles iriam acreditar em Deus e se converter. Porque se eles não acreditam em Deus, o que Deus estava fazendo, eles rejeitaram a Deus. E Deus também o rejeitou. A ponto de que não se convertesse. Então Deus não queria se converter. Fica aí a pergunta. Será que Deus não queria converter? Porque falou que ia fechar os olhos deles. Porque se Deus abrisse o entendimento, eles iriam se converter, ia correr para o coração do Pai. Então Deus queria por mim mesmo. Fazer como exemplo. Ó, não me serve não para vocês verem. E a segunda classe que Deus está falando aqui, somos nós cristãos, crentes, entendedores da palavra. Essa segunda classe vejo mais pela revelação do Espírito de Deus, mais uma vez nos exortando, tipo, acorda igreja, desperta igreja. Acorda igreja para o que você está fazendo. Desperta igreja e muda a sua rota. Porque eu posso também virar as costas. E Deus exorta-nos hoje através dessa palavra, que está ligada também a Oséias 4:6. O que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui ele não está dizendo para o ímpio, ele está dizendo para o meu povo. Os escolhidos, os crentes. Porque tu, sacerdote, está vendo aí? É para sacerdote, não é para qualquer um não. Rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Não, hoje é no tempo da graça. Muitos vão pregar isso, os falsos profetas. Então, no tempo da graça, Deus perdoa, bobo. Peca. Está falando para sacerdote aqui. Para líderes. Eu lembro do apóstolo Arão falando. Quando você pensa que um 12 está se formando 12, tornando um 12, ele vem e se torna 12. Ele vem e revela quem ele é. E fala, meu Deus do céu. Mas eu me apego ao apóstolo e falo assim, temos que confiar nas pessoas. Não tem ninguém perfeito. Nós chegamos também com erros, argumentos, confiaram na gente. Mas aqui Deus estava falando aos sacerdotes. Crente que conhece a palavra. E Deus, aqui em Oséias, está chamando os seus escolhidos de... Como posso dizer uma palavra bem bonita para não ofender? Está sendo gravado. Obtuso. Depois vocês vão procurar o que é obturado. Porque não é possível. Quanto crente burro tem? Está todos os domingos, queridos, na igreja. Todas as quintas na célula. Todas as campanhas. E é como se não tivesse. Você vai conversar com as pessoas, você fala assim, meu Deus, que tipo de conteúdo, que tipo de crente nós somos? Que tipo de palavra estamos absorvendo dentro de nós? Que não está entrando, que não está libertando, que não está curando. Se chama um negócio chamado carnal. Tem muita gente que nem Leandro Carnal.